Graça e paz, meus amados, uma excelente noite, que a presença de Deus seja constante na sua vida hoje, conforme você for assistindo este culto, que você possa perceber que todo culto hoje será trabalhado o aspecto da coerência na vida que você deve demonstrar no reino de Deus. Vida prática no reino de Deus. E eu quero levá-los a meditar logo no início desse culto em um texto que demonstra o que Deus requer de nós. Está lá no Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 6, verso 8. Eu vou ler o texto, acompanhe a leitura. Ele te declarou, ó Deus, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. O Senhor, ele refuta o argumento da nação com uma afirmação simples, mas profunda, definindo vida espiritual e adoração, verdadeira ética e religião. O comportamento externo é um indicador do coração. E de 3 declarações curtas, nós podemos perceber aqui nesse texto que essas declarações, elas abrangem uma vida de piedade. Praticar a justiça envolve comportamento social em conformidade com as exigências da lei de Deus. Amar a misericórdia envolve a inclinação da vontade para a prática da lealdade e afeições pactuais a Deus e aos homens. Andar humildemente envolve um modo de vida modesto e cuidadoso que demonstra consciência de Deus. A verdadeira religião, ela consiste em toda a vida vivida na presença de Deus. Então tenha coerência na vida e viva a sua vida na presença de Deus, praticando a vontade de Deus e vivendo para o reino de Deus. Vamos orar, meus queridos? Pai de amor, Pai de toda bondade, de toda misericórdia, que o Senhor venha reinar sobre as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor derrame do teu trono bênçãos e misericórdias sobre nós. E que isso venha nos transformar em adoradores plenos de vontade e gratidão, que se inclinem humildemente a Ti durante todo esse culto. Quebranta os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quero também, agora nesse momento, pedir que nós cantemos um hino. Deus os abençoe. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor, astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor.
triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Queridos, agora nesse momento nós vamos pensar na palavra de Deus, pedindo que Deus derrame a tua graça em forma de perdão sobre nós. Olhando para o texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 32, verso 5, a palavra de Deus, ela nos diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós como seu povo, misericórdia de nossa nação, onde nós habitamos, misericórdia de nossos governantes, que estamos partindo para um período eleitoral, finalizando quase esse período, chegando próximos à eleição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe também como comunidade e que juntos confessamos os nossos pecados agora nesse momento. Peço que você ore comigo e logo após cantaremos um hino. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez nessa noite. E não queremos mais ocultar os nossos pecados. Sonda, Deus, o mais profundo de nossos corações. Olha, Senhor, não nos recusa para sempre. Tenha misericórdia de nós. E assim, Deus, perdoa-nos, ó Pai, como comunidade, porque muitas vezes não cumprimos a Tua vontade. Somos omissos, sabemos do que devemos fazer e muitas vezes não fazemos. Então eu peço que o Senhor nos dê ousadia para cumprirmos e vivermos a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos coloque novamente. Nos faça andar por caminhos retos, em nome de Jesus. E traga a sua graça agora, nesse momento, em forma de perdão a toda a comunidade. Amém. Cantemos o hino. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário
Boa noite, irmãos. Que alegria, né? A gente mais um domingo, mesmo que seja aqui por vídeo, podemos louvar ao nosso Deus. É tão gostoso estarmos juntos e quero que você, nesse momento, venha conosco para que você abra seu coração e sinta quanto que Deus pode falar aí na sua casa com a sua família. Amém? Abandonado, seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Aqui na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. É essa promessa que o Senhor tem para nossa vida, que não cessarão os nossos frutos, mas nós viveremos, porque mesmo quando estamos abatidos, mesmo quando a árvore, como aqui está dizendo, foi cortada, que está marcado pela dor, pela angústia, pela tristeza, pelo medo, o Senhor nos renova, o Senhor vem nos dizer que a planta florescerá e as águas vão jorrar dentro dos nossos corações e das nossas vidas, e você tem que crer nisso assim como eu, porque a partir daí que nós teremos, em nome de Jesus, a nossa vitória ganha. Vamos cantar de novo aqui essa parte, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará,
acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Obrigado, Senhor. Santo. Obrigada porque o Senhor tem dado da sua alegria nos nossos corações e nós podemos transmitir essa alegria para as pessoas. Santo, Mesmo com tantas dificuldades e provações, Senhor, o Senhor tem nos renovado e tem nos tornado alegres dia a dia. E isso só é possível pela presença do Senhor, porque o teu Espírito habita no nosso coração. Obrigado, Jesus. Declare, irmãos, Santo, só Ele é digno de toda honra e todo louvor. Santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Obrigado, Jesus, por esse momento que estivemos juntos como igreja, Senhor, entoando louvores a Ti. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos agora ler a palavra de Deus. Se encontra no livro de Daniel,
capítulo 3, verso 14. Quero chamar muita atenção para esse texto, principalmente para que esta mensagem de hoje entre em seu coração e produza algo muito prático na sua vida nesta noite. Então, que você possa vir comigo agora, pegar a sua Bíblia na sua casa e lermos juntos este verso. Daniel, capítulo 3, verso 14. Vamos ler. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Um texto que fala sobre fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade a um Deus que governa esse mundo, fidelidade a Deus que governa as nossas vidas, fidelidade a um Deus que age poderosamente em nossa época. Queria levá-los agora a um entendimento do tema desta noite. E durante toda essa introdução nós iremos discorrer sobre esse tema. E o tema dessa noite é coerência em relação ao reino de Deus. Coerência em relação ao reino de Deus. Mas antes de tudo, convido você mais uma vez nessa noite a orarmos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que já ocorreu neste culto, por tudo que cantamos, que possa ter realmente te adorado e que nós possamos adorar em espírito e em verdade cada vez mais, apesar de nossos pecados. Peço ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar agora e que esta palavra possa ser aplicada aos nossos corações pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Olhando para o texto, olhando para todo momento que nós estamos vivendo, eu creio que esse texto ele é um dos textos que nos leva a ter uma visão de mundo muito coerente com a realidade, porque nós estamos passando em um momento muito significativo para todo o povo da nossa nação. As nossas cidades estão em pleno processo eleitoral. E nós estamos vivendo esse processo eleitoral que foi prorrogado o dia devido ao Covid, que acontecerá não como de costume de outras épocas em outubro, mas sim em novembro. Mas dentro deste processo eleitoral, nós precisamos entender e nós precisamos agir com coerência em tudo que nós fazemos. Porque para esse processo nós precisamos lembrar não quais são os nossos compromissos com esse mundo, mas quais são os nossos verdadeiros compromissos. E, gente, ninguém melhor do que Daniel para nos conduzir a essa caminhada à fidelidade, a essa caminhada à verdade. E hoje, então, falando desta coerência, a grande questão da mensagem que eu estou trazendo a todos vocês é a ideia de permanecer fiel a Deus em um mundo que o rejeita ou em um mundo que tem múltiplas lealdades, que aí não passa de uma rejeição total, mas que te leva a ter esta mentalidade que você pode ter múltiplas lealdades. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão em uma posição de destaque no reino e na corte da Babilônia. Depois de um começo trágico, que eles foram deportados e possivelmente até mesmo jovens castrados, decidiram não se contaminar e Deus os abençoou, os tornando mais sábios que os sábios da Babilônia. O que mais Deus poderia querer deles? O que mais Deus pode querer de nós? Essa é a pergunta que surge quando lemos esse texto. Será que a corte da Babilônia iria pressioná-los depois de tamanha demonstração de sabedoria? E quanto poderiam ser úteis a esta corte? Isso você vê, essa demonstração de sabedoria logo nos primeiros capítulos desse livro. Há vários valores, posições, mas o que nós devemos saber com muita coerência é que não há instituições neutras ou
essas instituições nos aproximam de Deus ou elas nos afastam de Deus. E nós veremos aqui, com esses 3 amigos, como eles foram usados e perceberam que eles não poderiam vacilar em sua fé. Em um mundo que tenta o tempo todo tirar Deus e fazer com que esses jovens se dobrem diante dos ídolos, mesmo assim, eles não se dobram. E será que nós, hoje, na nossa época, ficamos também firmes como eles, como Sadraque, Mesaque e Abidnego? Será que nós estamos firmes? Será que nós não vacilamos? Então eu quero levá-los então a aprendermos com esse texto de uma forma corrida hoje. Não com pontuações como tradicionalmente nós fazemos, mas aprendermos com o texto a mantermos a nossa coerência em relação aos interesses do reino de Deus. Nós somos levados o tempo todo a provar a fidelidade a Deus. Nós somos levados a provar se a fidelidade era a Deus ou se a fidelidade é a uma outra coisa. Como no caso aqui desses 3, eles são levados a provar se a sua fidelidade é a Deus ou se a sua fidelidade é ao rei da Babilônia. Ou melhor ainda dizendo, podemos ser provados em uma terceira situação aqui. Sermos provados se a nossa fidelidade está em nossa segurança, se a nossa fidelidade está em nosso conforto. E a decisão, claro que não é fácil, mas vemos o quanto eles têm o seu coração firmados em Deus. E vemos também que o centro desse texto, por mais que ele pareça nos levar apenas à grandiosa realização de um milagre, onde o próprio Cristo é representado ali, não é apenas isso, mas também é que Deus realiza grandes coisas, mas a fidelidade dos homens leva a esta notoriedade, essa centralidade que mostra a quem nós servimos realmente. Então nós vamos caminhar agora e eu quero fazer leituras intercaladas com você, muito diferente do que nós sempre fazemos. Eu quero mostrar um pouco aqui do verso 1 ao verso 12. O rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante,
se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. A uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor, acabado de conquistar a Síria, aqui é minha pausa, retornava vitorioso. Então, esse evento celebrava o grande imperador vitorioso. Por isso a história, ela começa com essa decisão de construir uma imensa estátua de 27 metros, de 2,70 de largura, de si mesmo, praticamente parecido com um obelisco. Ele manda chamar as autoridades aqui da Babilônia, todas as autoridades, e haviam homens de todas as línguas e nações, e todos se reuniam ao redor daquela grande estátua, e a instrução era que eles se prostrassem. Qualquer um que não se prostrasse seria lançado na fornalha. A tarefa era simples, a tarefa era clara, o castigo era direto. Se não obedecessem, eles seriam lançados. E para a maioria dos povos, não havia nenhum problema em se dobrar diante da estátua do rei. E aqui eu quero utilizar um livro novo do Dr. Heber Campos Jr., que relata muito bem esse episódio, que é Amando Deus no Mundo. E esse livro, ele vem falar sobre justamente esse texto, quando nós observamos o que está por trás desse texto. Principalmente naquela cultura, e muitas vezes o que está naquela cultura, ela reage também ainda hoje em nossa cultura. E nos serve de exemplo para desvendar aquilo que está oculto em nós mesmos, quando nós também nos prostramos a diversos ídolos. Olha só que significativo que é isso. Ele é tão significativo que é significativo observar como um monarca caldeu exigia lealdade sem, contudo, exigir a seus súditos que deixassem seus deuses. Na sua mente, não havia problema nenhum de ter diversas lealdades ou de ter múltiplas lealdades, como eu citei aqui no começo. E nós vemos isso. Nabucodonosor provavelmente ele pensava nessas múltiplas lealdades. Isso era permissivo. Por isso, ele estava dizendo o que aqui? Que ele exigia lealdade ao Estado caldeu. E não fazê-lo seria traição. Mas sem exigir de seus súditos que renunciassem ou passassem, ou parassem, talvez, de praticar adoração privada a seus próprios deuses. Nós estamos diante disso. Muitas vezes essa exigência também está sobre nós. Porque a maioria dessas nações, elas eram politeístas. Elas tinham seus deuses. E não se importavam em ter outros deuses de seus lados. O único Deus antigo do Oriente Médio ou do Oriente que era exclusivo era o Deus dos judeus. E o texto nos informa que no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Verso 8. A ideia que temos aqui ao ler o texto é que talvez
por ser uma grande celebração, ninguém esperava uma desobediência à ordem do rei. E esses homens foram fazer uma reclamação direta ao rei. No mesmo instante que tocou o som, eles chegaram ao ouvido do rei e começaram a reclamar. E agora nós vemos a atitude desses 3 jovens. E a atitude desses 3 jovens você pode seguir a partir do verso 14 que eu li para vocês. E aqui você vai ter uma noção do que é realmente fidelidade e o que é a fidelidade que Deus espera de todos nós. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Esta é a resposta desses 3 jovens perante o Deus falso que Nabucodonosor havia levantado. Então nós vemos algo importante para todos nós hoje. Nós estamos diante de um relato que tem muita aplicação para os nossos dias no que diz respeito ao que nós estamos querendo falar sobre coerência. Coerência em relação ao reino de Deus. Coerência em relação às nossas atitudes quando nós estamos perante a algo também que nos coloque diante de fornalhas na nossa vida. E elas, com certeza, elas chegam até nós. Coerência, porque nós precisamos, cada dia mais, sermos guiados pelos interesses do reino. E diante dessa história, nós precisamos pensar nesse contexto e entender como Deus nos chama a viver nos nossos dias, tal como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Poderíamos pensar: o que custa ceder só um pouquinho para continuar influenciando o local que nós estamos? Ou poderíamos dizer, uma nação pagã. Para permanecer uma posição de liderança e conforto. Só que nós temos que entender algo que a Bíblia toda nos traz e é muito clara quanto a isso. A fidelidade, ela é inegociável para Deus. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Deus. E nada melhor do que esses momentos, como estamos vivendo no nosso país hoje, para testemunharmos. No texto aqui fica claro que as leis, elas começam a se chocar com os valores de fé dos amigos de Daniel. Mas mesmo assim, eles optam a seguir os valores do reino. Como cidadãos, muitas vezes procuramos o melhor para nós, ao invés de uma coerência com a nossa fé. Nós separamos as coisas e passamos a viver quase sempre que um conflito de interesses. Em que você baseia as suas escolhas? Você já pensou sobre isso? Eu queria que você fosse muito sincero agora, porque nós precisamos resistir a toda influência
de abandonar a caminhada com Deus em meio às pressões. Porque nos parece que sempre que chega alguma pressão, a tendência que nós temos é escolher pelo caminho mais fácil e abandonar a coerência da caminhada com Deus. Ou descobriremos, da pior maneira possível, que ceder às pressões, na maioria das vezes, pode ser mais prejudicial para nós do que a fornalha. Será que temos resistido diante da pressão do mundo? Como você tem se portado? Tem cedido mais do que deveria? Queridos, se você está nesse momento agora, escutando essa mensagem, há muitas situações na vida que nos levam a essa crise. Por exemplo, no meio empresarial, como é tão hoje agressivo em meio à crise financeira que nós estamos vivendo em nosso país, muitos acham que não. O empresário, ele pode ver seus pares aí avançando devido a conchavos, enquanto ele fica estagnado cada vez mais. O que ele precisa ter para enfrentar essa situação? Ele precisa ter coerência com os valores do reino de Deus. Pensar em um universitário aí entrando no vestibular, que vê os seus amigos se destacando entre, vamos dizer assim, a galerinha, porque ele mesmo sendo um cristão, ele assumiu valores contrários, enquanto zombam dele, enquanto outros se divertem em situações que não agradam a Deus. O que ele precisa ter? Ele precisa ter coerência em relação aos valores do reino de Deus. Ele precisa trazer a sua fé para seu local de estudo. Ele precisa trazer a sua fé, se for no caso do empresário, para seu local de trabalho. Coerência. A sociedade, ela diz que a nossa fé, ela deve ser privada, reservada e apenas para nós mesmos. Mas como acordar e deixar a sua fé na cabeceira? Já pensou nisso? Você acorda de manhã, pega a sua fé, coloca ela do lado e sai para viver o seu dia a dia de uma outra maneira, porque a sua fé, na verdade, era só privada, então você não pode utilizá-la de outro modo. As nossas decisões, e isso precisa ficar claro para todos nós, ou nos levam a Cristo, ou nos afastam de Cristo. Não há instituições e não há valores neutros. Queridos, a sociedade, ela tem seus ídolos. Quando deixamos a fé em casa, nós passamos a semana servindo esses ídolos. Dinheiro, lucro, prestígio, vaidade, prazer e outros. E nós vamos nos lembrar de Deus, sabe quando? Aos domingos, pela manhã. O que fazemos, afinal de contas, é viver, na maioria das vezes, não que sejamos isso, mas como ateus, como ímpios. Porque onde está Deus no meu dia a dia? O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Ou os nossos filhos estão aprendendo conosco a viver assim também? A ter uma fé extremamente privatizada, ou que não age, que não toca o mundo, que não está no dia a dia. Olhem só, ainda falo de coerência. Olha o que o texto de Tiago fala no Novo Testamento, capítulo 4, verso 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É com ciúme que
por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ainda falando desta questão de uma fé extremamente privada, nós somos impedidos, muitas vezes, de adorar a Deus de um modo público. E utilizando ainda o livro do Dr. Heber Campos Jr., há uma frase nesse livro que me salta aos olhos e que é muito coerente para a mensagem desta noite. Não somos impedidos de adorar Jesus na esfera privada, de termos uma religião oficial, contanto que juremos lealdade pública aos deuses aclamados pela sociedade. Por exemplo, o mundo não faz objeção a cristãos terem uma adoração e devoção ao domingo, contanto que o sábado e outros dias sejam gastos com muito lazer, consumismo e outros ismos que a vida nos traz. Ou melhor dizendo ainda, uma citação de Tim Keller neste livro do Dr. Heber, afirma que a sociedade atual ela é bem parecida com a religiões primitivas e seus ídolos, nas quais há santuários, torres de escritórios, spas ou academias, estúdios ou estádios, onde sacerdotes nos conduzem a prestar sacrifícios a fim de buscar bênçãos e afastar desastres. Não só os ídolos do passado, mas os do presente, beleza, poder, dinheiro e realização, também são difíceis de apaziguar. Eles exigem sacrifícios. Um ídolo é qualquer coisa, inclusive boa, que você espera que dê a você o que somente Deus pode te dar: significado, segurança e felicidade. Ídolos são amados. Pense no que ocupa o seu pensamento. Confiam neles. Pense no que te dá pesadelos. E são obedecidos. Pense naquilo que te deixa irado, ansioso ou desanimado. Chamo você então a viver uma vida de coerência em relação aos valores do reino. Como diria G.K. Chesterton, o cristianismo não foi testado e reprovado. Na verdade, foi considerado difícil e abandonado, e sem ao menos ser experimentado. No fundo, acreditamos que não é possível ser um cristão autêntico. Então vivemos um cristianismo que não tem coerência. Falamos uma coisa e vivemos outra. Em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, como pais, como vizinhos, como membros da igreja, como cidadãos. E quando vivemos as crises, então estamos começando, se prestarmos bastante atenção, em meio às crises, a caminhar junto com Deus. Nem sempre nós vamos fazer o melhor, isso eu sei. Nem sempre nós vamos fazer a melhor escolha ou acertar direto no alvo. Mas, queridos, a cada crise vai nos levar mais perto da vontade de Deus. E aqui eu quero concluir. Porque como eu falei em coerência em relação ao reino de Deus, e eu comecei citando que nós estamos em um período eleitoral, e eu peço a você que você tenha coerência nesse período eleitoral também. Porque nós poderíamos cair aqui na velha forma simplista de falar: crente não vota em... tim, tim, tim. E você completar a frase com qualquer coisa. Mas sobre isso eu vou falar na quinta-feira que vem, em nosso estudo sobre cosmovisão e política, ou sobre teologia e política. Eu não acredito que nós possamos fechar essa questão. Porque quando nós vamos analisar os partidos políticos, nós percebemos que todos têm valores não cristãos. Todos têm ideologias que também discorrem de idolatrias. Eu quero que você pense
nesse sentido como os amigos de Daniel, não negociando a fé. Deixe a sua fé ser o centro de sua vida e ser o centro de suas decisões. A começar pela sua vida pessoal. Seja coerente. Pense o que você fará diante desta palavra que está aqui no capítulo 3 de Daniel. Em um país onde sempre nós aprendemos a nos remexer muito, a darmos um jeitinho, a ter um jogo de cintura, a contar meia-verdades, a termos um caráter maleável para sempre agradar o outro, um país cheio de corrupção, um país com limites frouxos, o que você vai fazer? Eu espero que você faça o certo e deixe as consequências com Deus. Não tente administrar as circunstâncias. Eu quero que você se lembre que Deus, Ele está conosco. E estando conosco, nós devemos amá-lo, servi-lo e continuarmos fiéis a Ele. Devemos ser fiéis a Deus, ainda que toda a cultura ao nosso redor nos pressione para andarmos na direção oposta. Você não vai encontrar neste mundo estruturas neutras. Os ídolos desse mundo, eles nos desafiam para manter a nossa fé privada e viver nossos dias debaixo de seu senhorio. Mas você não pode ser cristão apenas nos domingos de manhã. Sua fé é de fato uma fé cristã. Quando esta fé cristã, ela passa a ser central na sua vida, e quando essa fé cristã passa a fazer com que você enxergue tudo que está à sua volta com os valores do reino. Nós precisamos resgatar a preciosidade desta fé em Jesus. Ele é o nosso Salvador. É dele que nós precisamos. É ele que nós ansiamos. Que você seja abençoado e que você tenha coerência em relação ao que você crê. Que a Bíblia fala sobre o reino de Deus. Deus abençoe essa noite. Te dê uma semana repleta de coerência e bênçãos vindas do Senhor Jesus. Até mais. Vamos orar. O Senhor nos dê esta fé, nos dê essa coerência, nos dê discernimento espiritual para entendermos todo o momento que o nosso país está vivendo. Abençoe, Senhor, os nossos políticos e nos direcione também quando formos votar. Que o Senhor nos dê sabedoria, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas e eternas consolações do Espírito estejam com todos, hoje e sempre. Amém.